amigos que sempre estão nos acompanhando aqui no canal. Hoje eu trouxe meu amigo Marcos Perrin, nerd das antigas, mais ou menos assim como eu, porque ele tem muito mais anos de estrada. Antigamente não era nem nerd, era... Não, é CDF. Nossa, exatamente. Isso é do baú mesmo. Pra gente conversar a respeito de um dos meus desenhos favoritos, que eu acredito que Só também é o seu. Só que a gente não vai fazer aquela coisa assim, né, Perrin, muito técnica, ficar falando, né, de foi feito episódio, assim, foi feito assim. de efeitos. Então a gente vai conversar Foda-se. a respeito de uma coisa muito legal, que é são as nossas lembranças. Que eu acredito que é o que vocês com certeza têm guardados aí, quem viveu aquela época dos anos 80, não é mesmo, Perrin? Nos anos 80, de novo nos anos 90, reprisaram em 2000. Só que é legal nos anos 80, que era E muito agora legal. tá aí no YouTube. E agora tá no YouTube pra você baixar, pra você ver as conspirações do último capítulo. Isso, que a gente vai nunca... conversar muito aqui no vídeo hoje. Mas você- Só pra gente passar rapidinho, quem ainda não sabe, mas eu acredito que foi de Caverna do Dragão, já sabem disso. O primeiro episódio foi ao ar em 1983 e foi baseado num jogo de RPG chamado Dungeons and Dragons, Isso. não é mesmo? E dentro disso acabou se criando esse desenho que muita gente sente falta até hoje, de por que não tem uma continuação, não é mesmo, Perrin? Então o pessoal fica, pô, você já envolvia tal, que você... Eu sempre vejo o pessoal, pô, não conseguia sair, sempre tem um imprevisto, ou alguma, imprevisto nada, né? Aquele unicórnio filha da mãe que atrapalhava tudo. Mestre dos Magos. Mestre dos magos que vinha, então meus amigos, não sei o que, tá, velho, Bom, chato. Como a gente está falando de memórias, Perrin, eu lembro que a primeira vez que eu assisti Caverna do Dragão, eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos. Nossa, eu não lembro. Foi já aqui no Brasil que estreou, acho que, se eu não me engano, foi em 87. Porque foi Veio bem depois, porque lá na tinha que gringa, dublar ainda, tinha que que dublar. foi lançado, veja bem, pela Marvel Studios TV. Era a Marvel das antigas, né? Porque hoje a Disney comprou tudo, né? Mas antigamente era a própria Marvel mesmo que tinha o estúdio de produção. Então olha só, hein? Hoje, se tivesse renovado a coisa, tivesse aí, a Disney, por exemplo, teria os direitos sobre Caverna do Dragão. É uma empresa também que fazia os desenhos, do G.I. Joe. Exatamente, Thundercats. Thundercats não. Transformers. Não. Transformers, Rambo. Bem lembrado. Até Chuck Norris tinha Chuck animação. Norris, é verdade. E tinha várias animações dessa empresa, tipo, quem não lembra daquele desenho com aquela loirinha lá, mas que é Gold Action Jack, só que passava na Rede TV, né? No começo da Rede TV. Eu lembro que, por exemplo, o primeiro episódio que eu assisti de Caverna do Dragão, eu tava correndo para ir para a escola e se eu não me engano era o último ou penúltimo desenho que passava no show da Xuxa. Antes Olha só, gente, olha que viagem. Era o show da Xuxa? Era o show da Xuxa, né? Que era de manhã e terminava na hora do almoço, né? Também nessa época eu tava na Globo já. Sim, isso, né? eu lembro que eu estudava à tarde, nossa, acho que era a quarta série, e eu puta, mas que negócio é esse? Eu assisti de pronto, me ganhou. E eu nem sabia, rapaz, o que era esse negócio de RPG na época. Eu jogava isso daí. Eu jogava, mas eu nem sabia o que era isso, né? Mas é bem peculiar, né? Porque cada um se identifica com algum personagem que tem dentro daquela série. Isso. Né? Seja com o Hank, com o Presto, com as duas meninas lá que tem, a Sheila. Tinha lá, né, o menino do Tacape, o Bob. Isso. A Diana, que era... menino nervosinho do campo. A Diana, que era malabarista, isso, né? malabarista, a cobrata. Palavra. O Presto, que era o mágico atrapalhado. O Eric, que era o sisudo. Que era o heróizinho, o mocinho de todo. E falando a respeito, por exemplo, dos inimigos, eu lembro que, já não era o meu caso por causa da minha idade, mas o Vingador metia medo na molecadinha, né? A molecadinha pequena tinha morrido de medo do Vingador. Não só o Vingador, o Mestre das Sombras também. Sim, Mestre das Sombras, que era o assistente dele. Isso, dava um medo. E quando ele chegava... E detalhe, uma coisa que acho que poucas pessoas pensaram. Quem tinha asas não era o cavalo, era o Vingador. Eu falei, como é que ele voava? Ele ficava cravado com as pernas assim embaixo da barriga do cavalo para sair voando. Eu olhava assim,
Mas quando eu falei, peraí, não é o O cavalo que cavalo tem era asa. voador. Não, quem era voador era o Vingador. Sim. O cavalo não, o cavalo só pegava fogo, ficava bufando. Olhei aqui e falei, tá aqui lá. E o engraçado é que os dragões mesmo, apesar de chamar Cavaleiro do Dragão, Tiamat. os Nossa. dragões apareciam pouco, se você for ver alguns episódios. Tá, Se mas você tipo, for- eles apareciam em poucos, mas tipo em momentos que falavam, nossa, o que que tá? O que que esse bicho apareceu aí? Impedia a molecada de ir a algum lugar, não sei o que e tal. Falei, é isso que eu... Eles, vamos papai! Eu falei, errado. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o Mestre dos Magos já me deu uma antipatia desgraçada daquele velho. Nossa senhora. Que eu lembro que parecia uma professora de português chata que a gente tinha, que a gente chamava ela de Mestre dos Magos. Não, ou parece que eles. Então, mantenha. Sim. Você tá nervoso? Então, mantenha calma. Você ficava mais Não, nervoso. era o Eric, né? Ele tirava o Eric fora do sério. Então. O Eric já era o. O Eric é aquele prepotenso sempre a passar pro lado do mal. Tipo, eles faziam as atrapalhadas também, tudo, mas tipo, dava a impressão que ele falava. Tipo, ele se encaminhava pelo lado errado sempre. Falei, cara, esse Mas- cara vai ser uma encrenca no futuro. O que era muito interessante em Caverna do Dragão é que as histórias eram bacanas. Muito. Não, te prendia. As histórias eram Mas bacanas. mesmo que o conceito era sempre os mesmos. É tentar desvendar o mistério Sim. e tentar fugir do lugar. Mas nunca conseguia. Sempre isso. Tentar desvendar o mistério, eles entravam. Tipo assim, a procura deles era sempre achar saída. E acabavam enfrentando uma situação, eles tinham que arrumar aquela situação primeiro, para depois tentar. E naquela situação, tipo, o cara falava, tem um lugar para você sair daqui. Era um labirinto. Ou um labirinto, ou um portal, ou uma árvore, qualquer coisa. Eles falavam, ali vocês conseguem voltar pro seu mundo. Existem. Eles vão e vão se ferrar. Sim, e por que disso? Existem várias teorias da conspiração, internet afora, que depois que entrou com o Perrin disse lá no começo do vídeo, nesse mundo cibernético, esse mundo da internet, que isso começou a ganhar força. Mas tem uma das teorias que de fato faz muito sentido. Por que, por exemplo, um mestre dos magos usava eles a todo momento para tentar decifrar, para trabalhar meio que para eles? Então essa teoria de que na verdade o Vingador não era tão ruim assim, na verdade era o cara que Tava tentando tirar eles do caminho do mestre dos magos, que o mestre dos magos tava usando eles para fazer as coisas. Inclusive aquela teoria que o Vingador era filho do mestre dos magos. E que o Iuni, o unicórnio na verdade era para atrapalhar mesmo. Tipo, sempre eles vão, quem ficava para atrapalhar era aquela bodega daquele unicórnio desgraçado. Nossa, a gente ficava com uma raiva. Ô bichinho, morre miserável, morre, mas não. Aí vai o Bob lá, Uni! Tanto que tem um capítulo, acho que se não me engano é o último ou penúltimo, que não tem fim, né? Não tem fim. Não tem fim. Mas eu acho que tem um episódio que eles conseguem ir embora, mas o Bob fica. Por causa do Aí unicórnio. as meninas voltam pra pegar o Bob. E acabam voltando e ficando aqui. É o momento que você assim fala, tem que. Dá uma bica na bunda desse uniforme. Então, nossa senhora, eu te falava, esse episódio, acho que é o episódio que a gente fica assistindo e fala, por que vocês voltaram? Por que Bob ficou por causa daquela porra do unicórnio? Levasse o unicórnio, mas não pode, ele não pertence ao nosso mundo, e a gente pertence ao mundo deles, porra! Exatamente. E eu lembro que tinha aquela coisa, num primeiro capítulo, que mostrava qual era a trajetória deles, que eles vieram através de um parque de diversões. Da montanha-russa. Da montanha-russa. E na época, quem é mais novo não vai ter vivido essa fase que nós aqui vivemos, que era o Play Center. Isso. Né? Quando a gente aqui em São Paulo, quem é aqui de São Paulo, quem ia no Play Center, tinha lá, por exemplo, a Montanha Encantada, que não era bem terror, mas tinha o Trem Fantasma. Tinha os ursinhos lá. Tinha o Trem Fantasma. E tinha outros brinquedos que se assemelhavam. Quando a gente tinha os 10, 12 anos, você ia nesses brinquedos e ficava cismado se você não ia ficar lá dentro lá. E tem, né, várias teorias por que o desenho terminou. Foram 27 capítulos no total. Na verdade, o desenho não terminou. Esse é o problema. Exatamente. E qual seria o fim de Caverna do Dragão? Existem, inclusive, alguns fake news que espalharam. Nossa, fizeram até um HQ. Exato, fizeram um HQ, muito bem feito, até por sinal. Mas soltaram uma fake news, Perrinho, estou até botando a imagem aí, até muito bem feita, por exemplo, do filme que teria. O pôster ficou fantástico. Ficou fantástico, estou Nossa, colocando aí na tela. Não duvido nada, já que a Disney comprou. Também que parou no meio do caminho isso. Então, já que a Disney comprou, ela pode cogitar de fazer. Ela está fazendo as lives dos filmes dela
por que não fazer uma live da Caverna do Dragão? Não, seria fantástico, eu acho Nossa, ia explodir. Acho que essa é a maior bilheteria de e todos os tempos. tanto o Caverna do Dragão como o Thundercats. Thundercats. Que é uma coisa que muita gente já vem ventilando há muito tempo que vai ter filme, tem mas trailer fake. cadê? Então, filme Thundercats, SWAT não, é que é Silverhawks, Galaxy Rangers. Nossa, tipo, criançada. Aquela época tinha uns desenhos tão legais que você nem imagina. Mas a Caverna do Dragão, em si, ela traz toda essa fantasia em volta, Um mistério. todo esse mistério em cima, Não que tem todo jeito. mundo quer desvendar a todo momento, e vamos usar uma palavra que não muito, né, certa, mas indesvendável. Né? Porque, infelizmente, se tem um roteiro do final da Caverna do Dragão, ou foi junto com o autor, Sim. ou tá escondido em algum lugar que Muita ninguém gente achou. diz que está escondido e muita gente diz que sabe qual é e já divulgou várias versões aqui na internet. Então. E Não dá nenhuma pra delas saber é a qual correta. Exatamente. Talvez até uma delas seja, mas de tanta gente falar tanta coisa, Então. né? Eu, na minha opinião, o que eu vejo de fato é essa mensagem subliminar que tem dentro da história, como a gente falou de história agora há pouco, em que faz muito sentido que, na verdade, o mestre dos magos só queria ferrar os meninos. E usá-los pra, Usá-los, tipo, ferrar eles. que, tipo, você vê a situação, ele só aparecia e pum, já sumia, era o Batman. Era Sim. o Batman careca. Exatamente. Falei, pô, cadê? Ele deixou a gente na mão e agora? Aí os moleques tinham que resolver o problema que acho que ele não podia resolver. Exatamente. Aí dava os porque eles tinham as armas, todas as ferramentas. E ele que tal. apareceu com as armas. E ele que apareceu com as armas, ele precisava de alguém para usar aquelas armas. E quem atraiu eles pro portal? Com certeza o próprio mestre dos magos. Com certeza. Aí o Vingador, que tipo, vai para tirar eles da linha, era considerado como vilão. Mas até você descobrir que a gente. Porque a nossa mente era muito ingênua também nos anos 80, Não, a pra gente gente ficava- perceber tudo isso. A gente ficava vislumbrado. Sim. Aí quando você vai crescendo, fala, peraí, vamos começar essa porra aqui, isso aí, unicórnio. Não existia, por exemplo, isso que a gente está fazendo hoje aqui com você É. no YouTube, questionamento. Não Questionamento. existia questionamento. Você assistia, você ia pra escola ou você ia pra rua brincar, mas você nem Às vezes se lembrava. discutia, nossa, deve que pô, você vai cavar no dragão semana passada, não sei o que, tal, tudo, pô, tal. Não, tinha episódios que dava até certo Será que medo. agora eles vão sair? Então, tinha episódios de um monstro do pântano que aparecia lá, pula, bicho lá. Você olhava assim e falei, caralho, não sei o que, dá até medo. Tinha uns episódios assim, ficava assim, tenso assim e tal. E olha Nossa. que, se você olhar, são gráficos tão simples. Simplesmente São tipo, funcionava. feitos. E hoje o pessoal já vem tudo sofisticado, né, Perrin? Live action, Não, e outras, né? captura de movimento, pura, Direitinho. desenhado na mão. Era, né? Ô meu filho, aquilo ali era tudo na mão. Era Até, tudo na mão. até anos 90 era tudo na mão. A criação dos personagens, É. as vozes que faziam, inclusive os dubladores que dublaram aqui no É. Brasil, para você encarnar um Vingador ali, por exemplo. O Vingador é o Drummond. Era o Drummond? É o Drummond, 99 anos vem, hein? Puxa vida. De Magneto. Pegar vocês, moleques. E, Não, e ele era corno único, né? Que só tinha um lado do chifre. Verdade, verdade. Boa. Bem lembrado, eu não lembrava dessa. Foi só uma vez só. Foi só monocordo. Monocorno, foi cornado pela metade. Né? Isso que eu de fato eu não entendi desde a primeira vez que assisti o Mas eu achei, desenho. como é que é? O legal é isso, tipo, não tem. Como é que é? Eu acho- Padrão. Não, Segue o padrão. não é padrão, é simetria. Tipo, eu achei legal que não é simétrico. Ah, mas tá faltando o chifre de um lado. Eu falei, e daí? É o tipo do cara. Darth Vader, se vocês verem nos primeiros filmes, não era simétrico. A gente também não é assim, mas se você cortar a sua cara no meio, ao juntar um lado do seu doce, vai ficar totalmente diferente. Exatamente. Nossa. A gente Exatamente. não é simétrico. Mas, ai, tá diferente um lado do outro. Pra não falar. A palavra. Porque senão ele vai levar strike, né? Exatamente, o YouTube corta o canal. Bom, pessoal, é isso então. Eu espero que vocês tenham curtido esse bate-papo que nós fizemos hoje Pô, aqui. eu vou baixar tudo de novo o Caverna do Dragão, assistir tudo de novo. Dá vontade. Não dá pra não enjoar. Não dá pra não enjoar. Exatamente. E eu gostaria de saber de vocês também. Quais eram os personagens que você mais se identificava em Caverna do Dragão? E deixe também nos comentários qual foi o seu episódio favorito pra gente continuar essa conversa aqui. Tá combinado? E segue nos meus canais, hein? É isso aí, vou deixar os canais do Perrinho aqui embaixo Tenho dois também. canais, o meu e do meu É canal. isso aí então, pessoal. Um grande abraço e até breve. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários.
E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!